Curiosidades Olímpicas. A grande festa do esporte. Tudo começou na Grécia Antiga. Os gregos queriam fazer uma homenagem a Zeus, Apolo, Afrodite e todos os seus deuses, adorados em um templo especialmente construído em Olímpia. Por isso, instituíram uma grande festa, batizada de Jogos Olímpicos. Os grandes Jogos da Grécia foram disputados pela primeira vez em 776 a.C., quando aparecem documentos e monumentos à primeira lista de heróis e vencedores olímpicos. As competições aconteciam de 4 em 4 anos e duraram mais de um milênio. Os gregos começaram as disputas esportivas dentro de cada cidade e encontraram nos Jogos uma forma pacífica de reunir sua população, que vivia em guerra, apesar de falarem a mesma língua e serem da mesma religião. No início, eram disputados com uma única prova, a corrida de 170 metros. Aos poucos foram incluídos o boxe, a luta, a corrida de bigas e o pentatlo. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade duraram até 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio I os baniu, dando a desculpa de que se tratava de uma festa pagã. Mais tarde, a cidade de Olímpia seria conquistada pelos romanos, sendo varrida do mapa por um terremoto no século VI. Barão de Coubertin. Nascido em Paris, na França, em 1º de janeiro de 1863, o Barão de Coubertin se tornou uma das mais importantes personalidades do esporte, mesmo sem ter marcado um único gol ou um único ponto em competições oficiais. Devido ao empenho do Barão, os Jogos Olímpicos renasceram após quase 16 séculos de hibernação. Um pouco antes da disputa dos Jogos de Atenas, o Barão de Coubertin assumiu a presidência do Comitê Olímpico Internacional, cargo que ocupou até 1925. No comando, a principal luta do francês foi impedir a presença de atletas profissionais nas disputas. O Barão de Coubertin gastou praticamente toda a sua fortuna para colocar em prática o sonho das Olimpíadas. Morreu pobre e isolado em 2 de setembro de 1937, na cidade de Genebra, na Suíça. Como forma de reconhecimento, seu coração foi transportado a Olímpia, na Grécia, onde repousa até hoje num mausoléu. O importante não é vencer, mas competir, e com dignidade. Esse era o lema do educador francês Pierre de Frédy, o famoso Barão de Coubertin. A bandeira olímpica. A bandeira olímpica, toda branca, com os 5 anéis entrelaçados, foi idealizada pelo Barão de Coubertin em 1913. A primeira bandeira de 3 metros de comprimento por 2 metros de altura foi costurada na loja Bon Marché, em Paris. Ela fez sua aparição oficial no ano seguinte, mas só seria hasteada no estádio dos Jogos de 1920, em Antuérpia, na Bélgica. Os anéis representam os continentes: azul, Europa; amarelo, Ásia; preto, África; verde, Oceania; vermelho, América. Com as 5 cores, podem ser compostas todas as bandeiras do mundo. Ao criar-se símbolo dos Jogos, as cidades devem usar os anéis misturados a outros elementos. A bandeira traz também o lema olímpico Citius Altius Fortius, que significa mais rápido, mais alto, mais forte, idealizado em 1890 por um monge francês chamado Didon, amigo do Barão de Coubertin. A chama olímpica. O fogo, ou a chama olímpica, é um símbolo sagrado desde os tempos pré-históricos e, para os antigos gregos, representava a criação do mundo e sua renovação. Também era o símbolo de Deus Vulcano e considerado um presente para os humanos de Prometeu,
que o havia roubado de Zeus. No centro de cada cidade-estado grega havia um altar com uma chama que nunca se apagava, em homenagem à deusa Hestia, protetora da família. A chama, como acontece hoje, era acesa com os raios do sol e com a ajuda de uma lente. A tocha era colocada próximo a esse ponto focal, e assim pegava fogo. O revezamento que leva a tocha olímpica de Atenas até a sede dos Jogos foi uma ideia do alemão Theodor Lewald, membro do Comitê Olímpico Internacional em 1936. O revezamento começa sempre com um corredor grego, que recebe a tocha acesa de uma jovem vestida com uma túnica branca, representando as antigas sacerdotisas gregas. O percurso deve ser feito, quando possível, por terra. O último atleta, aquele que acenderá a pira, precisa ser do país organizador. A pira fica acesa até o encerramento dos Jogos Olímpicos. O desfile e o juramento. Até 1908, os atletas entravam e saíam do estádio de maneira desorganizada. Em Londres, eles desfilaram pela primeira vez. A delegação que abre a cerimônia é sempre a da Grécia, seguida pelos outros países por ordem alfabética, conforme o idioma oficial do país sede. Cada país escolhe um atleta para conduzir a bandeira nacional à frente da delegação. No juramento, os gregos faziam uma oração no templo de Zeus, para que as competições fossem justas. Atualmente, os atletas prometem em juramento honra, boa vontade e esportividade. Com o objetivo de diminuir sentimentos nacionalistas, em 1920, a expressão honrar nosso país foi trocada por honrar nossa equipe. Atletas e juízes fazem o juramento segurando a bandeira olímpica. Em nome de todos os competidores, prometo que participaremos nesses Jogos Olímpicos, respeitando e seguindo as regras que os regem, comprometendo-nos a um desporto sem dopagem e sem drogas, como o espírito verdadeiro do desportivismo, para a glória do desporto e honra das nossas equipes. O árbitro, que normalmente faz parte da equipe do país organizador, também recita. Em nome de todos os juízes e oficiais, eu prometo que iremos arbitrar esses Jogos Olímpicos com completa imparcialidade, respeitando as regras que os regulam, no verdadeiro espírito esportivo. As medalhas e o pódio. Na premiação após cada prova, o primeiro colocado leva a medalha de ouro, o segundo a de prata e o terceiro a de bronze. Porém, nos Jogos de 1896, em Atenas, ainda não havia medalha de ouro. O primeiro colocado ganhava uma de prata e uma coroa de louros. O segundo ganhava uma medalha de bronze e o terceiro não recebia premiação. Somente em 1908, os três primeiros colocados começaram a ser premiados pelo sistema que funciona até hoje. Em 1932, os organizadores introduziram o pódio para os três primeiros classificados, com direito à execução do hino e hasteamento de bandeira para o vencedor. E você sabe qual é a origem do esporte paralímpico? Nasceu da iniciativa de um médico que pensava na qualidade de vida. Uma bola de basquete e uma cadeira de rodas. Hoje não é estranho ver esses dois objetos juntos. Mas para que essa imagem, em 2012, seja considerada normal, uma revolução aconteceu há 64 anos aqui na Inglaterra. Esse é o pai das Paralimpíadas, o médico judeu Ludwig Guttmann, que fugiu da Alemanha e veio para a Inglaterra cuidar de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que o esporte poderia ajudar no tratamento de paraplégicos e passou a organizar competições entre os pacientes. Em 1948, para chamar a atenção, ele organizou um campeonato de arco e flecha com 16 pacientes, exatamente no dia da abertura das Olimpíadas de Londres. Foi a primeira competição paralímpica. Realizada em Stoke Mandeville, uma cidadezinha a 1 hora de Londres, o berço do esporte para deficientes. O hospital onde o Dr. Guttmann trabalhava funciona até hoje, e bem perto fica um centro de reabilitação e treinamento. A partir de hoje, 4.260 atletas de 166 países
vão participar da 14ª edição das Paralimpíadas. O que começou apenas para ajudar pacientes, virou um mega evento esportivo. Silenciosamente, um médico fez uma revolução, capaz de mudar imagens e conceitos. Hoje, milhares de portadores de deficiência reunidos é sinal de que uma grande festa está para começar. Ei, meu nome é Vinícius. Meu nome foi inspirado em um dos maiores e mais importantes poetas do Brasil, o Vinícius de Moraes. O meu nome é Tom. Eu ganhei o nome do maestro que cantou os maiores encantos do Brasil, o Tom Jobim. Nós somos os mascotes das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. Tô muito feliz. Pela primeira vez na história, o Brasil irá sediar uma Olimpíadas. Foi escolhida como sede a cidade do Rio de Janeiro, onde serão disputados quase todos os esportes. Somente o futebol, por necessitar de grandes estádios, será disputado em mais 5 capitais: Manaus, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Os Jogos Olímpicos do Rio vão ser disputados de 5 até 21 de agosto. São esperados média de 10.500 atletas, mais de 60 países, na disputa de 42 modalidades esportivas. É muita coisa!
left side, obviously trying to hit a nice draw in there. 7-iron has certainly taken over the green out of play. With that club, it started on a nice line, lost it in the clouds. Good result. Fazer mais natação. O geral é que foi positividade.